Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Filipe Almeida e vínhamos aqui falar um bocadinho sobre o meu percurso de Ciência Viva antes de começarmos esta sessão. Em 2014, 2015, eu concorri a um concurso chamado CANSAT, em que os alunos do ensino secundário são desafiados a construir um satélite funcional do tamanho de uma lata. Esse satélite voa a cerca de 1000 metros de altitude e transmite para estações base, cá em terra, dados como pressão, temperatura, um dado por segundo. Ora, participei neste concurso durante 3 anos, de 2014 a 2015 até 2016 2017, e atualmente estou a adaptar este mesmo concurso para os alunos do ensino básico, ou seja, os alunos do segundo e terceiro ciclo, para cada vez mais fomentarmos o bichinho da eletrónica e da engenharia e dar-lhes a conhecer as novas tecnologias e a ciência e a tecnologia. Ora, não me querendo alongar muito mais, até porque o tema desta sessão é super interessante, eu passo a palavra à jornalista Ana para começarmos então os trabalhos sobre o WinCode 2030, eixo número 2, Educação. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui connosco hoje. Vamos estar aqui a debater um tema que no médio prazo e se calhar até já no curto prazo vai mudar a escola e a educação tal como a conhecemos. Falo da inteligência artificial, que nos próximos anos vai poder mudar radicalmente a forma como nos organizamos, como os alunos aprendem e como os professores ensinam. Isso, inevitavelmente, vai nos obrigar a falar sobre uma série de questões, como, por exemplo, como é que vamos passar a organizar os sistemas educativos, como é que nos vamos organizar nas escolas e até mesmo dentro das salas de aulas. Para conversarmos sobre este assunto, nós hoje vamos ter aqui connosco 4 professores, 4 especialistas em inteligência artificial e que nos vão ajudar a perceber quais são os desafios do futuro e como é que a inteligência artificial vai poder alterar a nossa educação. Para começar, temos connosco Mutlu Kukurova, professor assistente da University College of London, no Reino Unido. Welcome, Professor. A pesquisa do professor aborda essencialmente um dos problemas de fundo que este tema nos traz, que é como é que se preparam os alunos para um futuro tão imprevisível e que vai exigir muito mais do que aquelas habilidades cognitivas em que os sistemas educativos atuais privilegiam. O professor é autor de inúmeros artigos publicados em revistas especializadas e, acima de tudo, tem tentado perceber como é que a inteligência artificial pode ajudar a desenvolver as capacidades dos alunos. So, let's hear Human Artificial Intelligence Interaction in Educational Contexts by Professor Mutlu Kukurova. You have the word, Professor. Right. Thank you very much. That's brilliant. And thank you for the invitation. It's an absolute honor to be here. I also would like to thank you for staying at this afternoon session. I know the weather outside is brilliant, so it's a big competition. I'm glad that you managed to stay around. Right. I will be talking about AI in education broadly today, and this is my particular research area. But because AI in education is extremely complex ecosystem, I often try to kind of shape my talks when it comes to AI in education within 3 big dimensions. And the first dimension is about actual AI technologies that we are currently designing and using in educational contexts. And the second dimension is about how do we educate people, when I say people, literally everyone, so that people can benefit from these technologies, these ubiquitous tools that are around them, and use them effectively and safely. And the third dimension that I often talk about is in terms of the impact of AI and automation on the future of jobs, and how we should innovate our education systems in a way that our education systems are ready to prepare our young people for a future within which a lot more than currently priced cognitive skills needed. So because AI is a research field, AI is a tool, AI is a philosophy to study human intelligence.
there are multiple informal and formal definitions of AI. So before I actually get into the details of my own presentation, I want to provide a very brief history of AI, as well as a working definition of AI, because I will be referring to these tools as part of my presentation, and I don't want people to think different objects, different artifacts when we are referring to AI. I often use this definition, which goes as, AI is a tool that has been designed and developed to assist in or replace decision-making processes through analysis of data and prediction of the best value for a designated outcome variable, which is conveyed through a user interface. And I really like this definition because of two main reasons, really. One of them is that it focuses and emphasizes on the design and development part of tools, which emphasizes on the human nature of these technologies. This is not really a magic. It doesn't happen on its own. These tools and these approaches are designed by us, by scientists. And the second part is it puts emphasis on the analysis and prediction of certain variables and outcomes within the AI approaches. And again, that takes this crazy black magic of AI discussions out of the equations. These are actually built-in systems that are currently used and that are driven by certain algorithms, certain approaches. It's not black magic. It is all real happening today. So, and it's not new. Surprise, surprise. Although most people think that AI is actually quite a new research field, it has been around at least for 63 years from the beginning of the Dartmouth College workshop, within which eminent scholars got together and argued that if we actually work together through a summer, we could make significant progress in terms of AI. And they coined the term AI, describing intelligent machines that can behave in a way that we would consider as intelligent humans do. So obviously, these eminent researchers, some of them are still alive, and were not really humble in their opinion in terms of how much progress they could make. As Herbert Simon argued, machines will be capable within 20 years of doing any work that a man can do. And this was in 1960. And even today, we are nowhere near creating machines that can actually do what an intelligent human being would do. So there were quite a few early breakthroughs, initially rule-based machines, and then through the 80s, expert systems came. Through the 90s, there was the reemergence of the connectionism, and in 2000s, there were machine learning algorithms built that were able to actually predict and identify unknown information from sieving through masses of data. And around early 2000s, something really magnificent happened within the field of AI, which I think was a game changer. And it was the use of the key affordances of technology within the AI field. And when I ask the people about what do they think is the key affordances of technology, they often come up with solutions or answers like, it's the access. You know, we can actually access the information that we wouldn't be able to access through technology. Some people argue that it's the simulation. You know, we can do augmented reality, virtual reality. We can actually do things that we wouldn't be able to do in real life today. And some people argue that it's in the potential of networking devices or connecting devices and people through technology is the key affordance. I think these are all very valuable arguments, but in my opinion, the key affordance of technology is in data. These days, due to the ubiquitous nature of these technologies, we can create masses and masses of data every single second. Every single time we are interacting with technologies, we are generating data. And in early 2000, we started using this mass data in AI approaches. And this mass data that is combined with very complex AI techniques that have been built in early 2000s, as well as the improved computing power and memory, has led to this perfect storm of AI to make those game-changing breakthroughs that we were all have been waiting for since early 1950s. So I'm sure you are familiar with most of these game-changing breakthroughs, so I will not really get into the details, but I'm sure you know about IBM Watson's success in Jeopardy game.
London-based company, AlphaGo built, so DeepMind built the technology called AlphaGo, which has beaten Lee Sedol in one of the most complex games that humankind has ever built in Go. And today, there are actually clinically applicable AI implementations that are equally good to expert doctors that can make decisions in terms of referral. As I was telling earlier when we were talking with colleagues, we use AI in every part of our lives. I arrived to Lisbon and I use these e-gates, which is run on a face recognition algorithm. So you put your passport in, you go through a gate, you show your face, and the AI algorithm runs. If your face matches with the photo in your history, in your documents, then you are allowed to get in. You know, we all use Siri, we all use Alexa, Google, which are all running on AI algorithms and AI systems. But what does this all mean for education? As I said, that there are 3 dimensions, and I don't really think that these 3 dimensions are mutually exclusive. These 3 dimensions are strongly intertwined. So the types of AI technologies that we are designing and we are using in education are shaping the type of training that we should provide to people to be able to use these effectively and safely. And then, in turn, these technologies are also shaping the type of education we should provide in our education systems, in schools, in formal education. I have been involved in multiple research projects within which we have designed quite a few number of AI products. So I will be showing a few examples now to you to have a better idea. And I think some of these technologies really have great potential to solve some of the key challenges of education, mainly those related to the UNESCO's Sustainable Development Goal number 4, which basically argues that we should be providing good quality education for all. So most of the AI systems that are currently available out there are called intelligent tutoring systems. These are platforms that adopt the content as well as the feedback and instruction to the needs of students who are operating within these platforms. And these systems have 2 basic loops. One of them is an outer loop, which looks at what kind of content is the most appropriate content to provide to an individual student. And there is also an inner loop, which looks at the step-by-step interaction of each student with the particular problem at hand and provides appropriate feedback and appropriate instruction to the needs of individual students. Traditionally, these technologies are running on set algorithms. So the systems are trained in historic data. They are built into a platform, and the platform adapts based on the input of the new student. As you can see, the adaptation does not only happen at the content level, and I would like to emphasize this, but also at the actual instruction level. What kind of feedback is the most appropriate? What kind of instruction is the most appropriate instruction to provide within each particular step? And more recently, there are AI implementations in education that use dynamic modeling approach. So the data that is being collected through the immediate interaction with students are also fed into the models of the system, and the models of the system is improved constantly. So I'm going to show one particular example of this from a colleague, John Lewis, an intelligent tutoring system that focuses on teaching language. I hope that works. It does work, but there's no sound. They pull up their laptop or their tablet, they bring up a web browser, they connect to the N-Skill Sim server, and then up Sorry, let me play this again. Can everyone hear it now? Can you hear it? Brilliant. Part of what makes it very easy for people to access is that it just runs in any web browser on any device that basically supports a microphone. A student in Peru, if they want to learn English, they pull up their laptop or their tablet, they bring up a web browser, they connect to the N-Skill Sim server, and then up comes a role-play simulation, a character on their screen, and then they can just start talking with that character and it will respond to them. What do you do for fun? I spend a lot of time playing sports. Where do you play soccer?
sometimes I go to Super Sports 7 over on Center Street. As learners are interacting with mSkill, it's constantly collecting data of what responses the learners are giving. And so we use that data to continuously retrain and improve the AI. It's really been a game changer, this ability to collect data and then use it to improve the performance of the platform. So more recently, there are these kind of approaches. And I want to emphasize that there is actually growing evidence on the effectiveness of these technologies. When it comes to educational technology, it is not really easy to find evidence of effectiveness, I have to admit. But in AI and intelligent tutoring systems, there are quite a few number of meta-level studies that show the impact of these kind of intelligent tutoring systems on expected learning outcomes. I will not get into the details, but the evidence is out there if you're interested in. And one point that I would like to make is that the impact of these technologies appear to grow within 1 year period or so, mainly because the teachers who are using these technologies learn how to appropriate them and adopt them in their own practice rather than just giving these to students and leave them on their own. So, in addition to the intelligent tutoring systems, another very popular AI implementation is what we call as the recommendation systems. And there are quite a few examples of providing appropriate suggestions based on the history of a student's reading or the interests of a student in a particular theme. So in this particular example, it provides suggestions based on the skill set of a student and based on the topic that they are particularly interested in. The system looks at the open educational resources online, freely available, and provides the most relevant resources. In a way, we could think these technologies as kind of the Netflix of educational resources. If you have seen these books, if you have seen these resources, you might actually find these resources more relevant. At UCL, we are doing a very large-scale project trying to tackle one of the key challenges with the recommendation systems of open educational resources, which is about the quality assurance. Unfortunately, there are a lot of resources out there on the internet, but not all of them are of high quality. So we are working on a machine learning system that first identifies the quality of the open educational resource that is found in internet and then suggests according to the theme or the needs of the student. So all of the websites are available, and these are all open source and open source initiatives and open service initiatives that you can use if you're interested in. But so far, all of these examples are in essence, are trying to kind of mimic what an expert teacher, an expert tutor would do. And there's a big question about if these systems reach to the level of accuracy, expected level of accuracy or effectiveness, there are concerns about whether the teachers or the tutors will be replaced or not. I want to emphasize with regards to the adoption of these technologies that although these technologies are quite effective if they are implemented appropriately, their adoption is a quite different story. There are quite significant challenges when it comes to using these technologies within the wild conditions, so rolling out to an entire country. And I want to emphasize that in essence, AI is a human venture. Although it looks like most of these applications are aiming to replicate human nature, there are actually technologies that are used to either augment human intelligence or human capabilities, being as part of the extended cognition of a teacher or an extended cognition of a learner within an educational context. In essence, AI is inspired by human intelligence, so we are trying to build technologies that are trying to behave in a way that we would expect intelligent humans to behave. They are made powerful by human data, and to be fair, ultimately, these technologies are only useful in the extent that they positively affect human experience. If you don't trust me, let's have a look at the common architecture of AI technologies. So there is raw data initially provided, and this is somehow filtered with certain approaches. Then there are instances either introduced through the training or after training introduced as example to compare to the result of an AI system. There is some math, some kind of algorithms are implemented.
And then all of these combinations are leading to certain predictions that we consider as appropriate or not. If you look at the raw data is often about people. And it is often also collected by people. I don't know if you have seen these labeling camps of big companies within which humans are tagging and labeling constantly tools. Or when you try to, I don't know, log into a website that is not very frequently visited by you, you often see pictures of saying, oh, can you tell me where the traffic is? Can you tell me where the car is? All of these data are actually used to label and train AI algorithms. So filtering is often done by people. Feature engineering, what kind of features are getting into a system, what kind of input are fed, are often done by people. What attributes are fed are done by people. Often people create the instances. Math is chosen by people, given to people, and predictions are often presented to people, and people decide at the end of the day what they would like to do. So these are people-driven systems to solve the problems of people. They are evaluated by people and presented back to people. I don't really see AI as a computer science challenge at all. It is actually a lot more of a human challenge and societal challenge than AI issue. So I mentioned that there are examples of AI technologies that we use to extend human cognition and help people to augment their intelligence. So I will give a few examples that we have been working on. One of them looks at multimodal data that is coming from a platform. The students are engaging with an online learning platform. The platform collects data from students' appearance as well as their key interactions, the keyboard interactions, and provides information back to teachers whether the students have been engaging with the platform or not, or to what extent they are confused, they are satisfied or bored, as well as the history of their engagement. So the teacher sees these information readily available to their hand, and they choose whether they would like to use it or not, entirely up to them. And indeed, there is a significant impact on their pedagogical practice when they are using these technologies. So the teachers have been spending significantly less amount of time going right next to a student and closely monitoring them, and they have been spending this valuable time on scaffolding activities. So I'm a bit tight on time, so I will go a bit faster from now on. In another example, we have been working on collaborative problem solving. We have designed an AI system that collects two-dimensional and three-dimensional data that looks at the gestures of the students when they're interacting in a collaborative problem solving activity. And we have built two neural networks. One of them tracks an individual student and identify during their engagement with the collaborative problem solving, and the other one decides whether the students are observing and actively engaging or passive within the collaborative problem solving activity. Again, trying to present information back to the teachers so that they can shape their practice. Similarly, within the context of project-based learning activities, we have been collecting data from multiple modalities to interpret the core valuable features of project-based learning and present these back to the teachers as well as back to the students to better reflect upon their behaviors during a project-based learning activity. Within the context of debate tutoring, as you would all know, social and emotional aspects of learning becomes extremely important. So we have been collecting data from different modalities, from psychometrics, from audio, to be able to identify emotional traits of each individual student while they are debating, and identify what features within this debate context are the most significant features that could be used to provide appropriate feedback back to the students as well as back to the teachers. So we have come up with, we have identified that emotional arousal is a very significant factor to predict success in a debate context. So we have been presenting real-time emotion traits back to the students while they are debating. So if they are highly aroused or too low in their emotional arousal, they can see these data, use these technologies as a mirror tool to reflect upon their behaviors and adapt their behaviors in an educational context. These technologies are not limited to school contexts. There are obviously examples from outside of schools, and this is one particular example that collects data from children's audio
in order to be able to identify their cognitive development stages. Based on these stages, the system provides learning activities back to the parents so that parents can use age-appropriate and cognitive development-appropriate learning activities to play with their children. This is all good, but that creates so many social and ethical questions in people's mind. If these technologies are not really used appropriately or their drawbacks are not identified clearly by people, then we are in serious trouble. So how do we actually go about and educate people, educate citizens, everyday citizens, on the drawbacks and the value of these educational approaches that use AI? There are quite a few regulations out there in terms of the ethical and social implementations of AI and automation broadly, but none of these actually focus on education particularly. Currently, we are working with UNESCO to design ethical AI in education guidelines, which we hope that will help. But regulations are only ad hoc. What needs to be done is to take a proactive position to train and educate people on the basics of AI. And when I say basics of AI, I literally mean like these kind of how the systems work, what kind of data is fed, and what are the kind of drawbacks of these systems, so that when people are making the decision of whether they would like to use these technologies or not, they are more informed in their decisions. Again, there are so many branches of how we could go about and do these kind of educating everyday citizens, and I will not get into these details, but I want to give a few examples from the global context within the world in terms of initiatives that provide these kind of solutions. And I know that Portugal is currently working on a MOOC, which I just heard about, and I'm really excited about it, and I would like to find out further. There is a great example from Finland that's called Elements of AI, and currently more than 1% of the entire Finnish population have already completed the MOOC, so they are doing really great. Adoption of this MOOC is extremely well. They exchanged the MOOC with Sweden, and in Sweden there's a kind of competition to what extent each country's population will reach the higher level of completion in these MOOCs. In London, we have recently created the Institute of Ethical AI in Education, and we are working on how we could create policy guidelines and regulations on to provide ethical suggestions in terms of the use of these technologies. And in the world, there are quite a few initiatives. About 10% of the UNESCO countries currently have an AI strategy, which leads them to build these AI institutes that provide advanced level of AI training. And this will be probably for a certain percentage of the population, but they are extremely valuable to have within the country. So in China and Slovenia, there are great examples. And Alan Turing Institute in the UK is providing specific training on advanced AI. And one particular aspect that works really, really well within this context is to use AI plus subject approach, within which AI is used as an opportunity to make new insights and findings within a particular subject. So let's say the subject is chemistry, subject is biology, AI is being implemented in these particular subjects areas, and due to the different types of data that is being collected and the different context from which this data is collected, that creates many problems about how do we generalize these AI systems, how do we build these AI systems, which then leads to further improvement and advancements of the AI field. And the last thing that I will be very briefly touching upon is this idea of if there is an impact of AI and automation within the society, what we can do within our education systems, what kind of innovations we can do to be able to mitigate the potential negative impact of AI and automation on the future of employment. So there are quite a few influential reports. I will not really get into details, but if you're interested in this space, I would certainly suggest that you have a look at PwC reports. There's a very recent report from Australian government that shows the economic benefit of using AI for a particular society. And it's not really only the efficiency of these technologies, but these technologies are also providing safer working conditions. They are providing more satisfying working conditions for employees, as well as increasing potentially their salaries within the long-term future. But if we look at the impact
of AI and automation on the particular jobs, the particular professions, what we see is that there are certain professions that are expected to be automated up to 50% within the soon future. For instance, the areas of transportation and storage, manufacturing and constructions are all considered as a high danger areas, whereas within education, I guess we can feel relatively safe that the impact of automation is expected to be quite low. And if you look at the impact and expected impact of AI and automation on the type of people in their educational backgrounds, it is expected that those people who have low and medium level of education will be affected the most. So what does this all mean is that perhaps these days, or up until very recently, it was okay to train and educate a person to get ready for a particular career that they will be doing until the end of their life. So you would study, you would get a job, and you would continue your career within this particular job for a long time. But what is expected in the soon future is that people will be changing their jobs quite frequently. And the estimations of the number of job changes within the next 20 to 30 years change broadly, vary broadly, but there are certain estimations that reaches up to 10 times of career change within one person's lifetime. What does this mean is that instead of actually focusing on blocks of educations that lasts 4 years, 5 years of bachelor's, that you train someone in depth in a particular research area or in a particular subject area to prepare them for a career, we should be looking at a lot more modular and flexible approaches within which lifelong learning is prioritized. Obviously, the numeracy and literacy skills will be extremely important because these technologies are becoming, as we have just discussed, part of our everyday life. And there is also, or there needs to be also a lot of emphasis on the transferable skills, social and emotional skills of people, mainly because these skills are currently extremely hard to be automated with AI technologies, but also the ability to adapt into new working conditions, to adapt into new jobs would require a lot of social and emotional skills from an individual. In addition to these three major points, one last point that I would like to make is that perhaps we should also be moving towards allowing more space, time, and trust in teachers within our education systems. Because when teachers are allowed enough space and trust, then they are moving away from this idea of considering teaching as a job to considering teaching as a capacity building activity. And this capacity building activity initiative is much more aligned with the expected impact of automation. And obviously, when teachers are allowed space and trusted, they allow space and they trust their own students, which basically means that students have enough space to build these transferable skills of self-regulated learning or improving their self-esteem as well as their confidence. So these are the kind of three intertwined dimensions that I think we should all be considering when we think about AI and education. And I don't really have any kind of special formula to provide any kind of solution to this complex picture. But at UCL and within my research domain, what we are quite confident is to take an approach that would allow all of us and all the key stakeholders of education and AI to work together. I feel quite confident that the partnerships will play a very significant role if we are to make a progress in terms of this required system-level change in the ecosystem of AI and education. It's not really about making particular changes in a particular course, in a particular district, in a particular school, or using a particular piece of technology, but it's all about making changes within the system, at the system level, through shared understanding. So the way that we try to do at UCL as part of a very large-scale project in which we create a research incubator. So it's called Educate Project. So we are bringing in companies, those people who are designing AI technologies, with teachers, schools, and learners, as well as academic researchers.
in order to create a shared understanding between those key stakeholders of educational AI ecosystem. We have already worked with more than 200 companies so far, and we are currently discussing with other countries to be able to implement the similar approaches, similar systems in different countries and within different countries' ecosystem. So we have developed certain resources. They are all open service, so we are very happy to share if you are interested in creating blueprints of these approaches within the Portugal context as well. I would like to finish my presentation with 3 kind of main points that would summarize all of this discussion that I have just mentioned. First message that I would like to really give is that, in essence, AI is a human venture. It is inspired by human intelligence, made powerful by human data, and ultimately only useful in how it positively affects the human experience. So let's try to keep humans in the loop within all of these discussions about AI. The second one is about the implications of AI and AI technologies for education. We can use AI to tackle some of the significant challenges, so we can use AI to provide education, good quality education for all at scale. We can educate people about AI so that people can use these technologies safely and effectively. And we can innovate within our education systems so that our education systems are much more aligned with the expected automation and impact of AI. And one particular way forward within this complex ecosystem and the required system change is to work together within partnerships in which the shared understanding between the key stakeholders of these technologies as well as education systems are moving towards a shared understanding. Thank you very much. Obrigado. Tá. Thank you so much, Professor. Eu agora vou falar em português, um pequeno e rápido comentário ao que o professor Matelot acabou de nos dizer e que, no fundo, nos leva às principais questões que nós estamos aqui hoje prontos para debater, que é até que ponto é que a inteligência artificial nos pode ajudar a ultrapassar os desafios da educação, e foi muito sobre isso que o professor nos esteve aqui a falar, e como é que nós vamos preparar as pessoas para isso, porque se a inteligência artificial simplesmente chegar e nós não estivermos preparados para lidar com ela, com as questões éticas que se irão levantar, pode tudo correr muito mal, em vez de correr bem. E também a importância de inovar na educação para preparar as pessoas para esse futuro. Pegando em tudo isto que o professor nos disse, eu agora aproveitava para apresentar aqui o nosso painel, os nossos 3 outros oradores. Vou começar pelo professor Paulo Novaes, da Universidade do Minho, presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e que tem como principal objetivo da sua pesquisa tornar os sistemas mais espertos, inteligentes e confiáveis. Qualquer um dos 4 presentes aqui tem um currículo enorme e vastíssimo, eu não vou dizê-lo todo, porque senão íamos gastar aqui todo o nosso tempo, mas são realmente especialistas e as melhores pessoas para conversarem connosco sobre este tema. A seguir também temos aqui o professor Marco Neves, do agrupamento da Escola da Batalha, que trabalha essencialmente com alunos do ensino secundário e é especialista em novos cenários de aprendizagem, exatamente neste contexto da atual transformação digital. E, por último, o professor Manuel Lopes, do Instituto Superior Técnico, que tem coordenado uma série de projetos europeus e nacionais no campo da inteligência das máquinas e nesta colaboração entre o humano e a máquina. Pegando naquilo que o professor Matelot nos tinha dito, que é a inteligência artificial não é uma novidade, ela existe. Há muitos anos que se fala no que ela nos pode trazer. Vou começar talvez aqui pelo professor Novaes e perguntar-lhe, ela já está nas salas de aulas? A inteligência artificial já é uma realidade?
Bem, na Universidade do Minho ainda não, porque, como diria ali o Nuno de Sousa, meu colega, nós ainda favorecemos a inteligência humana sobre a máquina, primeira observação. No entanto, também, e peguei no meu colega Nuno Sousa, que está ali, que estou a vê-lo, também é um médico famoso, diria que também nós, da mesma maneira que na medicina hoje ninguém toma uma decisão sem usar sistemas inteligentes de diagnóstico, enfim, seja o que for, também nós não tomamos decisões hoje sem usar esses sistemas. Logo, a resposta é sim e não, em simultâneo, aliás, como em todas as áreas da atividade humana deve ser. Naturalmente, hoje, nenhum dos colegas que estão aqui toma decisões sem olhar para os sistemas que têm disponíveis. Por exemplo, se esta sala fosse inteligência, a luz, por exemplo, que nos está a bater nos olhos, já teria automaticamente sido reduzida, não é? Pronto. Como logo ainda não vivemos nesse AI world que há bocado de falar. Pronto. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que isto é um processo em contínuo. Em primeiro lugar, aliás, como lhe fiz um pequeno comentário, eu acho que ainda estamos, primeiro, num processo de digitalização, que é fundamental para recolhermos os dados. E só quando esse processo estiver estabilizado é que poderemos, de facto, entrar no tal AI world que se fala e que se falou durante a muito interessante talk do colega anterior. Diria que é um processo contínuo que nós estamos a utilizar, mas que já estamos a fazer. Basta perceber que é inevitável a utilização de um conjunto de devices, né? Sei lá, de tablets, de telemóveis, de computadores nas aulas, isso faz. Eu diria hoje não deveria haver um conjunto de disciplinas que não tivessem utilização de sistemas. Logo por logo lembro da matemática, só a título de exemplo, porque a capacidade de visualizar os conceitos usando essas ferramentas ajuda a perceber. Diria outro conjunto que estava agora até me varreu, a tal inteligência artificial que de vez em quando necessito de me recordar, que era, por exemplo, dou este exemplo numa colaboração que temos, por exemplo, com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, a monitorização dos alunos, por exemplo, quando estão a fazer exames ou exercícios neste momento, em que usamos métodos para analisar, por exemplo, o stress ao longo dos exames. E até que, digamos, analisamos estes resultados comparando com os métodos tradicionais, enfim, tradicionais, entre aspas, que os meus colegas da área da saúde fazem. E que estamos a conseguir bons resultados. Isso mostra que é possível monitorizar uma parte daquilo que se falou anteriormente, por exemplo, as emoções e os comportamentos humanos, e monitorizando, tendo a capacidade de detectar, e isso já está a ser feito, em particular na nossa universidade, atuar de uma forma, obviamente, que esperemos que seja inteligente e que seja, acima de tudo, controlado pela tal, eu já não diria inteligência humana, mas pelo bom senso humano. Eu penso que essa é uma parte que é muito cara ao professor Manuel Lopes, esta parte que liga as emoções e a inteligência artificial. Isto é mesmo uma realidade. Nós vamos poder ter a inteligência artificial a funcionar desta maneira, a ler as emoções dos alunos, ajudar-nos a arranjar um ensino mais individualizado para conseguirmos chegar ao ponto certo em cada um deles? Vamos ter, já temos, podemos é melhorar o sistema. Sim, acho que o trabalho de professores é muito difícil e vimos ali um slide em que estava lá o tempo ocupado pelos professores e o que ocupava mais tempo é mandar calar os alunos. E, portanto, os professores ocupam tempo a corrigir testes, que têm um valor pedagógico muito baixo, né? Porque só apenas está a ver o que eles já sabem, mas o feedback é baixo. A gerar exercícios. Tem muitos alunos, portanto, quando mesmo o professor primário tem 25 alunos ou mais, é impossível saber acompanhar, perceber as dúvidas de cada um. Quando o aluno erra, é difícil saber porquê, né? Portanto, eles não têm, não é essa capacidade. A inteligência artificial realmente poderia ajudar nisso, não é? Portanto, quanto um tablet, não é só pelo tablet, o tablet em si não tem, eu acho que não tem grande valor acrescentado, só por fazer ficha em papel ou no tablet. Mas um tablet o aluno não vai resolver, pode ter um feedback imediato, olha, esse exercício está errado. E se calhar o sistema pode propor diretamente um exercício logo a seguir que
que vá no seguimento de treinar a competência que o aluno não desenvolveu. Portanto, aí liberta o professor para... Portanto, os tablets podem acompanhar alguns alunos e aqueles que estão com mais dificuldades, se calhar o professor pode ter mais tempo para os seguir, né? E, portanto, esse libertar os professores da parte em que eles são precisos para uma parte que já pode ser automatizada seria uma coisa que se podia fazer nos dias de hoje em muitas disciplinas. Não é nada futurista. A parte das emoções, portanto, aí é difícil, mas é difícil. Podemos ver se o aluno errou, se ele errou, se estava estressado, é uma explicação, se calhar que não sabe, é porque está com um problema emotivo que tem a ver com a escola, se calhar até está fora, é um problema qualquer que está fora da escola e que também, se calhar, o sistema de ensino podia ajudar a identificar melhor esses problemas. Portanto, há muitas tecnologias que realmente se podiam já usar, que não são nada futuristas, que são quase uma questão de organização e que podiam realmente libertar os professores para fazer o que eles fazem melhor. Professor Marco trabalha com alunos do secundário. Isto poderia ser uma ajuda para si, por exemplo, ter um assistente ao seu lado que, em vez de ser um humano, é uma máquina, por exemplo, a corrigir-lhe os testes e a tratar de tarefas mais burocráticas na sala de aula? Sem dúvida alguma, mas penso que o foco não deve ser colocado aí, sobretudo. Ou seja, evidentemente, tudo quanto é carga administrativa dos professores, burocrática, etc., que pode passar por tudo aquilo que já foi aqui referido, seria importante, sem dúvida. Mas o que importa mais é nós percebermos, em termos dos momentos que estamos a viver, portanto, todos os impactos que vêm da inteligência artificial, da transformação digital, tudo que estamos a viver, a indústria 4.0, etc., os desafios que vão ser criados e oportunidades que vão ser criadas. E qual é que é a melhor forma de prepararmos os nossos alunos para esse mundo? E, evidentemente, se eu, enquanto professor, puder ter um sistema desses que me ajude, claro que me vai libertar, como disse aqui o Manuel muito bem, para tarefas que serão mais importantes do ponto de vista pedagógico e trabalhar isso com os alunos. Agora, enquanto professor ou enquanto professores, o que nós temos que perceber claramente é que é uma transformação que vai ter impactos brutais. Portanto, e são transformações ou revelações, como quisermos chamar, mas em que os períodos são cada vez mais curtos e, ao mesmo tempo, são cada vez mais violentos em termos do impacto. Se olharmos para outras transformações, possivelmente nunca houve uma que fosse tão geral, tão genérica, que afetasse praticamente tudo. Estamos aqui a falar de inteligência artificial, já falámos da medicina, do que é o trabalho do médico, etc. E o que me preocupa mais como professor é que competências é que eu tenho que desenvolver nos meus alunos para que eles estejam preparados por tudo aquilo que vai acontecer. Evidentemente, cada vez é-nos mais difícil perspectivar o mundo, portanto, aquilo que vai. Falamos muito de 2030, mas quando falamos de 2030 estamos a falar daqui a 10 anos, pouco mais. Se todas estas transformações têm a ver, portanto, que têm estado a acontecer nos últimos 6 anos, tanto com a explosão, sobretudo, de machine learning, devido à capacidade de computação ou à brutalidade de dados que temos e que vão transformar, e como o professor Mutlu mostrou bem ali, num gráfico onde vimos as várias profissões que iam ser afetadas, não haverá profissão nenhuma que não irá ser afetada. E eu costumo dizer que nós somos a geração de charneira de mudança completa. Ou seja, a revolução ou a transformação não vai acontecer no momento preciso, ou seja, não vai ser no dia 10 de julho às 4 da tarde, alguém bate à porta, olha, agora transformarmos. Portanto, as coisas têm o seu degradê. E estas transformações, nós, enquanto geração de charneira, somos, digamos assim, de certa forma, a última do emprego garantido. Ou seja, portanto, eu estudei, tive, digamos assim, algumas experiências de emprego, mas depois fui professor ao longo da minha vida e penso que continuarei a ser professor ao longo da minha vida. Toda esta geração vai ter transformações muito fortes. Portanto, grande capacidade de adaptabilidade, grande capacidade em termos de flexibilidade, e é uma próxima geração que vai estar constantemente online. Portanto, costumo dizer que a nossa geração é a última que sabe o significado de offline, portanto, algo que vai ser retirado dos dicionários porque deixa de fazer sentido. Portanto, os sistemas na sala de aula, mas por outro lado também acho que temos de ter um bocadinho de cuidado relativamente a estes sistemas. Por todos estes sistemas que vêm, dos sistemas de tutoria inteligente, etc., eles podem vir reforçar aquilo que são as práticas pedagógicas que nós não queremos que aconteçam. Às vezes assusta-me um bocadinho quando se vê o aluno ali à frente do computador, com um sistema, digamos assim, de IA a apoiá-lo, mas ele está completamente isolado. Ou seja, ele não está a colaborar, ele não está a comunicar, está praticamente dependente daquele sistema. Portanto, se vamos criar sistemas só para fomentar isto, penso que também não será o caminho correto. Temos que ter a IA mais no sentido daquele tal framework de competências que eu aqui falava, e é importantíssimo que estes sistemas venham para a sala de aula. Portanto, e que esta consciencialização por parte de professores e depois transmitam aos alunos, evidentemente.
Acabou por falar aqui de uma série de questões e cada uma delas merecia um bocadinho do nosso tempo. Aproveito para perguntar aqui ao professor Paulo, em relação a esta questão do professor e da importância do professor na sala de aula, às vezes quando se fala das máquinas e de como vão roubar os nossos empregos e como vamos lutar contra elas, há um medo de que de facto fiquem com os empregos dos humanos, mas isso na sala de aula nunca será possível. Deixem-me fazer uma pergunta. Se morar numa aldeia isolada que só tem 2 crianças ou uma, gostava de ter um professor? Pronto, então, e se fosse uma máquina, um Mr. Data, um agente virtual ali do grupo do Manel, qual era o problema? Não era melhor do que... Já tivemos a telescola, não já? Julgo eu, não é? Pelo menos eu ainda sou do tempo em que se via, na televisão a telescola. Pronto, a resposta é algo é para tudo. Eu queria ser claro, mesmo sendo de IA e estudando IA e investigando IA há muitos anos, eu não sei quantos, ainda continuo a achar que o fator humano é o principal e o que nos distingue e o que eu espero que vá continuar. Agora, sei que há em momentos, situações onde necessariamente, devido à escassez de recursos, às dificuldades inerentes do local, será melhor ter um sistema deste, de inteligência artificial, que resolve o problema. Bem, mas isso não se aplica à educação, aplica-se a todos os domínios da atividade humana, logo por logo à medicina, enfim, que seja o que for. Logo, a resposta é não vamos ser, ou melhor, eu espero não ser substituído, eu professor, que também sou professor, mas em determinadas tarefas, em determinadas circunstâncias, serei substituído e ainda bem que o serei, porque de facto é melhor ter... Porque há tarefas em que eu não sou bom, primeiro logo por logo, há momentos onde eu não posso estar, porque eu só sou um e não consigo estar 24 horas online, não é? E porque, por exemplo, usando estes sistemas, eu posso estar em múltiplos lugares, falando com múltiplas pessoas num determinado momento, quer online, quer offline. Logo, a resposta é, eu acho que vai haver uma mistura dos 2 sistemas. O que nós nos temos que habituar é lidar com esta nova realidade que já existe. Quer dizer, os meus filhos hoje vão às aulas, chegam a casa, provavelmente não vão pegar nos manuais que eu lia e vão ao YouTube, né, buscar conteúdos, fazem-me uma ou outra pergunta para confirmar, porque acham que eu sou a enciclopédia lá de casa, e ainda bem, mas, na realidade, eles já usam estes sistemas, não é? Já têm esta capacidade natural, não fui eu que lhes expliquei, foram eles que criaram os seus métodos e de facto, eu acho que não devemos ter medo, acima de tudo. A sociedade evolui, provavelmente nós é que não estamos a evoluir, a nossa geração, mas a próxima geração já está. Só uma nota que, de facto, é a única preocupação que eu, de facto, tenho nestas realidades, que é, eu não acho que deva ser introduzido logo nos primeiros anos. Eu percebi o que tu querias dizer. Eu, de facto, acho que também no início devem ser aprofundadas as skills, aquelas que fazem de nós humanos. Não é? E depois, a partir de um determinado nível, que não sei especificar, mas provavelmente o secundário, onde começamos a ter um determinado grau de autonomia, aí sim, tendo estas skills bem desenvolvidas, estas de colaboração, de sabermos de respeitar o outro e de saber trabalhar com o outro, etc., que seja o outro colega, seja professor, não é? Aí sim podemos entrar num momento de um trabalho mais autónomo ou até feito num ambiente colaborativo virtual. Até porque eles já vão ter essas experiências nos jogos, não é? Os jogos já lhes dão essa experiência e os jovens, os pequenos, já usam esses sistemas. Agora, isto tem que ser um processo gradual, não pode ser um processo imposto, porque isso não vai funcionar dessa forma. Eu depois gostava também de falar um bocadinho das competências dos alunos, mas já lá iremos. Agora que falámos também aqui, a pergunta é para o professor Manuel, falámos um bocadinho desta lógica dos jogos e o lado mau que a inteligência artificial pode ter nos jogos, de nos deixar agarrados ou viciados a um jogo, pode ser usado também nos sistemas de ensino individualizado. E há pouco lá fora estávamos a falar nisso e o professor estava a explicar como é que isto pode funcionar, tornando as matérias mais difíceis ou mais fáceis para conseguir agarrar a atenção de um aluno. Eu gosto muito de jogos e acho que se aprende muito e há jogos muito bem feitos.
Eu aprendi a falar inglês com jogos de computador, não foi nas aulas. Né? E portanto, há jogos, infelizmente, e há toda aquela área que se chama os jogos sérios, em que a ideia aí é criar simuladores para treinar as pessoas. Por exemplo, pode ser um simulador na emergência médica, por exemplo, para fazer o rastreio, né, para fazer aquele exército. Aquele questionário para tentar adivinhar o problema, só para treinar a pessoa num contexto mais real. Portanto, esses sistemas são usados muito, por exemplo, na manutenção aeronáutica, é que não podem ter, numa escola não pode ter um Airbus 380, não pode ter cada avião, portanto, mas podem ter um simulador em que a pessoa com realidade virtual consegue fazer a manutenção do avião, ou ver, ou pelo menos, não é a mesma coisa estar a tocar nas peças, mas consegue reconhecer onde é que estão os componentes, o que é preciso verificar. Portanto, nessa área de formação técnica também há muitos jogos sérios a serem desenvolvidos. E, portanto, é uma tecnologia da realidade virtual, de jogos, de entretenimento que está a ser usada na educação. O que estávamos a falar na parte de personalização, portanto, os jogos e a educação é diferente. Né? Portanto, na educação nós queremos que os alunos aprendam tudo, ou todos os conteúdos que estão no programa ou naquela atividade. Portanto, se o sistema puder ajudar a identificar quais é que são as dificuldades dos alunos, só aí já é muito bom, né? Já podemos ter uma dashboard que informa o professor e os pais de onde é que o aluno está, de uma forma mais detalhada, que não é só 4 ou 5 notas no final do período. Né? Uma pessoa semanalmente quase que podia ter uma dashboard a dizer, olha, ele nas contas não está a correr bem. Né? E o professor se calhar nem tinha dado conta, mas a dashboard já conseguia identificar isso. Portanto, aí já ajuda o trabalho. E já ajuda a identificar e, eventualmente, o professor depois sabe o que é que há de fazer e a máquina talvez ainda não saiba. A máquina, para casos concretos, para coisas muito específicas, a máquina pode sim dizer, olha, se erras esse exercício, olha, faz este que deves conseguir perceber. Nos dias de hoje, isto está a ser usado, a pedagogia está a ser usada ao contrário nos jogos de computador. Portanto, há jogos, muito daqueles que são gratuitos, que se ficam mais caros, né? Aquilo é usada, esta identificação das competências dos alunos ao contrário, né? Portanto, é tentar fazer com que as pessoas fiquem agarradas ao jogo, né? Tipo o Candy Crush foi dos jogos que rendeu mais dinheiro, e tentar identificar quais é que são as dificuldades, não para ajudar a pessoa, mas olha, agora está na altura de se pagares mais 5 euros, a gente dá-te um bónus, que é aqui um roçado que faz explodir os balões todos. E, portanto, as tecnologias são parecidas, né? Portanto, uma pedagogia é usada para tentar manter os alunos numa zona que é relativamente confortável, mas que lhes dá ainda um bocadinho de desafio para eles continuarem a aprender. Outra coisa é ele ser usada nos jogos para eles ficarem agarrados ao jogo e terem que ler a hora a hora. E agora, para o professor Marco, porque já aflorou esta questão, mas eu gostava que pudéssemos aprofundá-la um bocadinho mais, que é as competências dos alunos, mas aqui fazendo-lhe quase uma dupla questão, é competências dos alunos e competências dos professores, porque à medida que a inteligência artificial vai entrar na educação, tanto alunos como professores vão ter que mudar e vão ter que, se calhar, que ser formados de outra forma, não é? Portanto, o que é que nós precisamos de passar aos alunos para eles conseguirem saber lidar com a inteligência artificial de uma forma ética e como é que precisamos de olhar para a formação dos professores para eles serem capazes de lhes ensinar isto? Em primeiro lugar, temos que perceber, só conseguimos passar isto para os alunos se estivermos informados daquilo que está a acontecer e daquilo que vai acontecendo. Não perspectivar em longo prazo, porque isso hoje em dia é impossível de fazermos. Ou seja, os professores só podem transmitir para os alunos, no espaço de sala de aula, no espaço de escola, e identificar e criar os contextos antes necessários, onde se envolve um conjunto de competências, tanto que já foram aqui faladas e que são extremamente importantes. E se virmos em toda esta transformação, são aquelas que nós temos que apelar mais ao nosso lado humano. Ou seja, estamos a preparar alunos, digamos assim, formato robô, para que ele venha a fazer a tarefa que um robô inteligente ou que um agente inteligente vai fazer, portanto não temos hipótese. Ou seja, não podemos ir por aí. Os sistemas cada vez estão mais especializados, cada vez se vão tornando mais inteligentes, cada vez vão adquirindo capacidades do ponto de vista cognitivo, etc. Portanto, não pode ser claramente por aí. É aquilo que nos vai distinguir em termos das máquinas. Isso poderá, evidentemente, passar por formação de professores, passa por iniciativas, tanto que o Ministério tem nesse sentido. Temos a iniciativa da flexibilidade da autonomia curricular, que quer trabalhar também esse conjunto de competências, digamos assim, já preparando os alunos para estas novas realidades, tanto que vão acontecer. E depois temos de trabalhar nos alunos nesta perspectiva. Ou seja,
não focando só aqui na questão do mercado de trabalho, portanto, mas se queres ser empregável, tens que ser, entre aspas, diferente de um algoritmo. Porque os algoritmos são 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana, cada vez são alimentados com mais dados, cada vez se vão tornando mais capazes. E em toda nessa perspectiva, nessa framework, temos que pensar como é que podemos claramente tanto trabalhar com os nossos alunos no sentido de identificar, tanto o que são as oportunidades, o que são os desafios. De certa forma, nós estamos a ter uma onda muito forte. E das duas uma, ou vamos surfar a onda ou somos engolidos pela onda. Portanto, o que nós queremos, evidentemente, nós geração, portanto, e a geração que nós temos na escola, é que eles sejam capazes, que só a partir daí, evidentemente, é que poderemos ter aquilo que é o nosso objetivo, que é a melhor qualidade de vida para todos. Então, centra-se muito aí nessa questão. Por isso é que eu dizia há bocado, tanto que isso tem que vir para dentro da escola. Portanto, se a escola ficar fechada em formato de ilha e há um conjunto de coisas que estão a passar ao lado da escola, fora da escola, em termos externos, e se os professores não estão consciencializados para isso, evidentemente depois não conseguimos trabalhar isso. Mas estás a trabalhar no sentido que isso não aconteça, claro. E o professor queria acrescentar alguma coisa? São duas notas que eu subscrevo inteiramente o que disse o Marco, que é o seguinte. Na minha opinião, francamente, vai haver um conjunto de competências básicas que essas vão ser necessárias sempre. Estão perfeitamente identificadas, não vale a pena estar aqui a enumerá-las. Ao mesmo tempo, vamos ter que ter a capacidade de desenvolver algo que é o pensamento crítico e o pensamento complexo, no sentido de terem a capacidade de pensar os problemas como um sistema e ter a capacidade de identificar os elementos do sistema e as relações entre os sistemas. Isso é o primeiro nível e é aquele que é absolutamente independente da área depois onde nos vamos aplicar, na minha opinião. No segundo nível, os professores não serão, provavelmente, tanto as pessoas que vão fornecer as competências, vão ser mais os treinadores, aqueles que vão orientar, dizer, se tu quiseres trabalhar nesta área, deverás seguir por aqui. Um pouco o que eu hoje, o Manel em particular e outros colegas fazemos, por exemplo, quando estamos a orientar alunos de doutoramento, que é, nós não fazemos o trabalho, digamos, damos-lhes as mais dicas. Mais tutores do que professores. Exatamente. E porquê? Porque eu acredito sinceramente que nós hoje ainda trabalhamos um bocadinho em função do mercado, de facto. Isto é, identifica-se, por exemplo, que o mercado neste momento precisa de informáticos, precisa de médicos, sei o que for, e nós tendemos a responder às tendências do mercado. No futuro, nós não vamos conseguir identificar com tanto rigor e pior do que isso, o mercado vai mudar muito rapidamente. Não é? Agora nós conseguimos identificar daqui a 5 anos, é preciso 200 mil informáticos, sei lá. E então podemos preparar agora 200 mil, enfim, não sei, um número de informáticos. No futuro isso não será assim. Logo devemos, penso eu, preparar as pessoas, isso sim, com competências e a capacidade de rapidamente terem aquilo que é preciso, que é adaptabilidade. E que as distingam das máquinas. Obviamente, isso já o Marco tinha dito, naturalmente, claro. E há outra situação que também claramente temos que perceber. Houve determinados períodos, e aconteceu em termos da escola, em que a escola não conseguia dar resposta. Portanto, um conjunto de alunos, não vale a pena aqui discutir porquê. E eles depois conseguiram encontrar no mercado de trabalho um conjunto de, não sei se chama empregos, mas digamos assim, que eram indiferenciados. Portanto, que não exigiam qualificações, mas de certa forma que os absorvia e até nos garantia uma certa, digamos assim, calma social, económica, etc. Aquilo que conseguimos perspectivar é claramente esses empregos, ou seja, costuma-se dizer, se eu consigo descrever um emprego com uma tal precisão, ele vai ser automatizado claramente. E se esses empregos vão ser automatizados, e nós temos inúmeros exemplos, cada vez que estão a acontecer mais, os carros autónomos, começamos a ver em termos do comércio e lojas completamente automatizáveis, nós entramos com os nossos sistemas. Na China temos uma grande explosão, tanto em termos desses sistemas e não só. Se a escola não dá resposta correta em termos de qualificações, tanto aquilo que o Paulo estava a dizer, quando eles vão ser colocados, quando terminarem o ensino obrigatório, o secundário, ou mesmo que sigam em termos do ensino superior, não se colocará tanto, porque aí já é uma questão mais de especificidade. O que é que respostas nós, enquanto sociedade, vamos ter para eles, correto? Se eles não têm essas competências, se são desses trabalhos indiferenciados, para trabalhos que não vão existir. E eu diria que também não nos podemos esquecer dos adultos e da formação contínua ao longo da vida, não é? Porque isso também vai ser um problema e também a educação. Evidente, os alunos que nós temos hoje claramente têm que ser lifelong learners, ou seja, têm que estar constantemente a aprender, a tal adaptabilidade e flexibilidade que nós falamos. A mim preocupa-me sobretudo é o não conseguir dar resposta
correto? Em que eles chegavam, terminavam, 9º ano, 5º ano, hoje em dia até ao 12º ano ou até aos 18 anos, mas ok, que qualificações é que eu tenho? Se a máquina, se o sistema inteligente faz de tal perfeição que se já conduz o carro, ok, eu não posso tirar uma carta de condução e ser taxista ou ser camionista, eu não posso ir para a caixa do supermercado. Claro que isto não vai ser amanhã, foi a tal questão que eu referi, portanto isto não é agora àquela hora e muda tudo, agora as coisas vão mudando. Evidentemente vão tendo impactos em economias maiores, etc., mas depois mais tarde ou mais cedo vai acontecer e nós não podemos estar só a olhar para este presente. Nós falamos aqui muito no 2030, o 2030 está ao virar da porta. Eu também gostava de saber qual é a vossa opinião sobre as salas de aula do futuro. Nós hoje em dia já temos na escola as chamadas salas de aula do futuro, que são coisas um bocadinho diferentes, mas acham que é possível a sala de aula tornar-se uma coisa mais global, estarmos a aprender à distância com professores e que estão noutro país, a fazer trabalho colaborativo com pessoas que estão noutro continente e até puxando um bocado aquilo que diziam há pouco de que o computador também não pode servir para estarmos solitários e fecharmos-nos na nossa solidão. Portanto, pode também abrir a sala de aula para o mundo inteiro? Havia a telescola já era uma sala alargada. Eu não vejo... Eu acho que isso pode complementar atividades de ensino, é verdade, podemos fazer, mas eu acho que não vai alterar fundamentalmente a atividade normal de ensinar a ler ou a escrever ou fazer contas. Não é? Eu acho que realmente, com a tecnologia, nós agora podemos fazer uma visita ao museu de forma gratuita, não é? Fazemos um Skype ou podemos realmente fazer um treino de uma atividade de línguas, como uma escola em Inglaterra. Podemos fazer um vídeo Skype e realmente isso agora é possível. Não acho que isso altera completamente o paradigma de ensino, altera o que é realmente a forma de ensino, mas realmente são atividades que podem mais interessantes, que se podem criar e complementar o trabalho dos professores. Sim. A questão aqui é mesmo logo o nome que coloca aqui, é a sala de aula do futuro. Elas não têm que ser do futuro, têm que ser do presente, têm que ser de hoje. Portanto, cada vez mais temos estes ciclos. Praticamente, pronto. Mas em outubro não vão concorrer, tá? mas como dizia, é necessário. Então, a tecnologia tem que estar na sala de aula, evidentemente, devidamente integrada e devidamente enquadrada. E hoje em dia temos um conjunto de soluções que podem melhorar, tanto em termos das aprendizagens dos alunos e aquilo que é o trabalho do professor. Eu vou só dar um pequeno exemplo. Eu tenho acompanhado uma escola nos Estados Unidos que tem feito uma integração tanto a nível da inteligência artificial, a nível dos vários níveis. Em algumas salas que eles têm são os sistemas da Siri para apoiar os alunos em termos de realizar as tarefas que têm. E que acontece muito hoje em dia, começam a ter, e que os ajuda a fazer os trabalhos de casa, por exemplo, esses sistemas. Claro que nós temos que estar adaptados para isto. Portanto, mesmo a questão tanto da linguagem e da facilitação da comunicação de linguagem com estes sistemas é extremamente importante, e tanto isto está-se a desenvolver cada vez mais, e a forma como eu comunico. Portanto, eu com o meu telemóvel faço tudo por teclado. Os meus filhos não. Portanto, aquilo é OK Google, e estou a interagir com aqueles sistemas, e aquilo para eles é uma normalidade. Agora, precisamos sempre, e temos de estar sempre a ser dinâmicos e a procurar aquilo que claramente, mais uma vez, que vá de encontro a tudo aquilo que nós temos estado aqui a debater, que é preparar os nossos alunos do ponto de vista pessoal, profissional, enquanto cidadão, etc. Isso, e se isso trouxer essas mais-valias, claramente que temos que incorporar. Agora não podemos estar a pensar que é para o futuro. Portanto, essas coisas têm que acontecer hoje. Ia só dizer uma coisa, eu ainda trabalho numa instituição, aliás, quase todos nós trabalhamos em instituições de ensino superior que ainda dão aulas como se dava no século XIX, ou lá o que era. Por isso somos provavelmente os últimos a poder falar sobre isto. Dito isto, que é uma piada de mau gosto, que não está aqui o meu reitor, logo só está ali alguns colegas, diria o seguinte, as salas de aula já estão-se a transformar naturalmente, porque a própria forma como transmitimos os conhecimentos, as experiências, muito mais no meu caso até do que o conhecimento, são feitas adaptadas aos novos modelos que podemos utilizar de acesso à informação e de transmissão de informação. Eu acho que o grande truque, digamos assim, a magia, tem a ver com a capacidade de eu poder fazer isso a nível global. Não é? Eu hoje não preciso ser especialista em todas as matérias que dou numa UC, numa unidade curricular, no meu caso,
e posso convidar colegas num determinado momento, rapidamente, e dizer, olha, dá-me aqui uma ajuda. E rapidamente tenho um colega da Universidade Complutense de Madrid a fazer um Skype e a explicar um algoritmo que eu estou ali a ver. Isso é algo que era impossível há uns anos atrás. E hoje isso já fazemos, não é? Usando o Skype, enfim, as ferramentas que for. E isso, para mim, essa capacidade de facto comunicarmos todos e de podermos todos, num determinado momento, nos encontrarmos num espaço virtual, é que tem que ser utilizado intensivamente, que é, no fundo, usar aqueles sistemas para identificar quem são os melhores. Se eu falar em stress, por exemplo, só porque tenho aqui um amigo que é o especialista, rapidamente, antes de começar a explicar como é que eu deteto stress, peço ao Nuno para entrar, Nuno Sousa que está ali, e ele rapidamente explica em 2 ou 3 minutos o que é do ponto de vista biológico o stress. E isso é algo que há 20 anos, há 30 não era possível. E isso é para mim algo que hoje nós todos devemos utilizar para tornar também de facto as aulas vivas, que é isso que às vezes é difícil, não é? Captar a atenção e muitas vezes ter as pessoas certas a passar as mensagens certas e muito mais do que usar tecnologia só por usar, como disse o Marco, e bem. Eu, de facto, quero usar as tecnologias, sejam os quais for, seja o Mr. Data ou o professor, meu amigo qualquer que esteja onde quer que esteja e é o maior especialista naquele espaço, e isso é que vai ser difícil, é ter a capacidade de discernir num determinado momento, e isso vai nos competir durante muito tempo a nós, porque vamos ser nós que vamos ter que definir aquilo que eu chamo as boas práticas e aplicá-las, que é saber escolher da imensidão de recursos que temos, o recurso adequado para transmitir aquela ideia ou a pessoa certa no sítio certo. Uma última pergunta. O nosso tempo está quase a acabar e nós tínhamos combinado que antes de nos irmos embora cada um faria uma intervenção final. Então a minha última pergunta vai ser, já percebemos que já há soluções, que há coisas que estão a acontecer, que já podem ser utilizadas na educação para melhorar as aprendizagens. Os orçamentos dos governos, dos países, dos Estados, podem ser às vezes entraves para que estas soluções cheguem às salas de aulas. Há problemas de financiamento para algumas coisas que já existem aí fora? O dinheiro nunca chega, não é? Acho que a minha irmã é professora de secundário e ela não usava o quadro digital interativo porque na sala de terça-feira o quadro era de um sistema e o de quinta era de outra. Portanto, ela ou preparava as aulas a dobrar ou não usava. Ela não usou. Portanto, o dinheiro estava lá, foram comprados, mas como o software é incompatível, não dá para usar. E acho que há muitas coisas assim. É claro que mais dinheiro era melhor. Eu acho que se calhar todas as escolas têm projetos de desenvolvimento e fazem coisas, mas que não são sustentáveis, porque depois não há orçamento. O projeto, se calhar, 3 anos acaba o projeto e não há maneira para o projeto continuar a longo prazo. E se calhar há 10 projetos ao mesmo tempo a decorrer, a fazerem a mesma coisa, que me vão morrer no final do financiamento, porque não é possível criar um sistema que seja muito robusto para sobreviver para além do projeto. E eu acho que há muitos problemas desse género, há muitos problemas de organização, de não partilha das soluções, de não pôr as coisas em open source, de não usar formatos abertos, não usar coisas compatíveis. E portanto, eu acho que isso há algumas coisas que poderiam ser mais rentabilizadas, para além do que realmente não temos muito, né? Realmente não há o orçamento para estas coisas não é assim tão grande quanto isso. Algum dos professores quer acrescentar alguma coisa sobre este tema? As questões do ponto de vista orçamental são sempre limitadas, seja qualquer situação for, não é? Se perguntarmos em termos tanto dos laboratórios que têm nas universidades, especialmente gostariam de ter mais. Se eu gostaria de ter mais na minha sala de aula, evidentemente também gostaria. Mas eu acho que o ponto aqui central que temos que claramente colocar foi na questão da componente humana. Ou seja, tudo isto que está a acontecer, temos que focar muito nessa componente humana. Claro, se eu tiver um sistema que depois me ajude, enquanto professor, já falámos aqui, daquelas tarefas repetitivas, etc., ou conjunto, me ajuda a identificar claramente em termos do perfil do aluno e como é que eu posso apoiar como tutor, tanto como disse aqui assim, sobretudo como dinamizador e orientador, tanto aquilo que vai ser desenvolvimento excelente, ou seja, não tenho que estar ali a trabalhar afincadamente no meu Excel ou tentar fazer outras coisas para conseguir ter esse feedback. Se eu tenho essa tal dashboard em que eu olho e identifico claramente, portanto, se ele me ajuda,
Mais uma vez aqui a questão, cuidado com os perigos da individualização, tanto de alguns sistemas que já foram implementados, inclusive em alguns países, e que depois correram mal. Na essência foi pôr uns fones nos miúdos e pô-los ali para um sistema. Portanto, não é isso que se pretende. Agora, claro que pretendemos sempre mais, mas isso faz parte de nós, não é? Somos sempre ambiciosos. E podemos Somos pedir, humanos, não é? Não somos máquinas, por isso claro, queremos sempre evidentemente mais. temos as tais emoções e queremos os melhores para os nossos alunos, mas também há muita solução se nós procurarmos. E hoje em dia, tanto o professor Mútulo falou aqui de muitos recursos, tanto que são abertos, que são open source e que são gratuitos. Muitas universidades que desenvolvem iniciativas e que depois disponibilizam. Este curso, por exemplo, do Elements of AI é completamente gratuito, claro que não está português ainda, mas está em inglês. E outras coisas que podemos trazer para a sala de aula. Depois, o que também é importante é que estas boas práticas depois que sejam partilhadas, e, evidentemente, para que outros possam ver. Mas isto é também o que é importante hoje em dia, que é o networking, que também está aqui a funcionar. Também se torna extremamente necessário. Agora, se pudermos ter mais, claro. Há uma expressão que diz que todos os caminhos vão dar a Roma, não é? Neste caso, o que eu queria dizer com isso é que não temos que seguir todas as mesmas abordagens, não temos que todos usar os mesmos quadros interativos, não é? O que, acima de tudo, temos é que seguir um determinado caminho e sabemos qual é, porque ele está aqui, não é passado, nem é presente, é o agora. Usando os recursos que temos, porque provavelmente não teremos todos os recursos ao mesmo tempo, isso não é possível, penso que não há nenhum país do mundo que vá disponibilizar de um momento para o outro computadores em todas as salas, quadros, acesso à internet de banda larga, etc. Cada um de nós vai ter fatores que nos vão diferenciar dos outros, e são das abordagens diferenciadas que é também, de algum modo, o que a IA vai trazer ao trazer a personalização, porque cada público, cada escola poderá aproveitar o que de melhor tem, e o que melhor tem são as características locais. Eu dou sempre o meu exemplo, enfim, eu naturalmente numa palestra nunca posso deixar de dizer que sou de Guimarães e um tipo que adora a sua terra e sou um bairrista louco. Obviamente que, por exemplo, em Guimarães não faz sentido não aproveitar este bairrismo que nós temos e usar isso para criar um produto, se quiser alunos, com características diferentes. Pronto, é usar as características locais, com os recursos locais, criando produtos diferenciados. E que os produtos, peço desculpa chamar produtos, mas são pessoas que vão ter características que, por serem únicas, terão o seu papel e aí serão diferenciadores daquilo que será a generalidade, que serão aqueles que serão formatados por máquinas, que terão todos a mesma abordagem, ou, pronto, com pequenas variações, acreditando, claro, que o olho humano, o olho clínico humano é sempre melhor, não é? Ou ainda será por muito tempo, mesmo sendo eu um tipo que gostava que tivesse acontecido há muitos anos atrás, o que aqueles preveram em 56, mas que ainda vai demorar um bocado. E agora, à semelhança dos debates políticos, pedia-vos as vossas considerações finais sobre este tema. Portanto, eu acho que entre o Marco e o Paulo, primeiro eu acho que me foquei mais no ensino mais básico e não na universidade. Na universidade acho que já são adultos, já conseguem, já deveriam ser automotivados, já conseguem descobrir os seus componentes. E depois eu também não vejo muito o que é que devemos alterar no ensino para lidar com a revolução que a IA vem, porque primeiro eu nem sei o que é que vai acontecer, não consigo prever, portanto nem sei que conteúdo é que eu vou fazer para prever o que é que o futuro... Portanto, não sei, o Marco parece estar mais com medo mais do futuro. Eu não sei, porque não sei o que é que vai acontecer. Eu só sei é que devia ser o que já deveria ser agora, né? Portanto, os alunos têm que estar preparados para aprender, para perceber as suas próprias dificuldades, para ser capazes de raciocinar, para ter espírito crítico em relação ao que leem, para ser capazes de aprender a usar as novas tecnologias. Portanto, eu não sei se alterava o que quer que seja no ensino primário, em termos de conteúdos do ensino primário para o que vem aí da IA. Eu acho que eles já deviam saber raciocinar, tentar perceber que é preciso ter fontes seguras, fazer contas, né? Perceber que é uma estatística, um bocadinho, ou só os princípios básicos. Portanto, eu não vejo assim muito... Ou seja, como eu não sei o que é que vai acontecer, não sei o que é que eu posso prever. Portanto,
Acho que as opiniões que eu dei sempre foi coisas que eu acho que podemos usar nos próximos anos. Próximos daqui a 2 a 3 anos, é só uma questão de pôr a funcionar. Eu acho que é valorizar o trabalho dos professores, mais ou menos estou a falar dos professores de básico e secundário, né? Portanto, que eles é que fazem a grande parte do trabalho, e responsabilizar também os alunos e os pais, né? Que é a grande parte. E acho que a tecnologia realmente pode ajudar muito facilitar o trabalho dos professores, na personalização, de identificar os problemas, dificuldades, e para poder que os professores se ocupem com as partes que só eles é que conseguem fazer e só eles é que vão conseguir fazer nos próximos 20 ou 30 anos. Obrigada. Em tudo aquilo que está a acontecer, e quando pegamos, por exemplo, na questão do termo do Artificial Intelligence, o que é aqui mais importante é nós termos um Augmented Intelligence, ou seja, combinar aquilo que são as nossas capacidades humanas, portanto, aquilo que realmente nós somos bons e que nos distinguimos das máquinas, e depois aquilo que são as qualidades desta tal inteligência artificial. Por vezes nós chamamos-lhe inteligente, às vezes pode não ser assim tão inteligente. Nós temos, por exemplo, o sistema do AlphaGo, mas se ele pedir possivelmente para jogar às damas, ele se calhar não consegue jogar às damas, portanto tem essa limitação. E mais uma vez, vou aqui neste foco. Surgiu um estudo que foi já não me lembro, de uns especialistas, que penso que foi do Oxford, tem aqui uns 5 ou 6 anos, que falava que 47,7% dos empregos iam desaparecer, o wipe-out completamente, iriam deixar de existir, tanto em todo o género, foi ser um bocadinho de um cinema muito grande que foi criado à volta disso. Os últimos que nós temos é que, possivelmente, o neto positivo entre os empregos que vão ser transformados e os novos empregos, portanto, vai ser positivo, portanto, não vai haver aqui uma razia, nós ficamos sem nada para fazer, tipo Terminator, vem tomar conta disto. Mais uma vez, como estava a dizer, o foco é na questão das competências. Certa coisa de dirigir os alunos e prepará-los, portanto, especificamente para isso. Em termos da sala de aula, claro, a tecnologia será sempre uma mais-valia em termos de apoiar, e com estes sistemas inteligentes, e se os pudermos integrar devidamente, claramente que será para o papel do professor e também para o papel do aluno. Agora, focar claramente em termos, com muitas dificuldades, claramente, mas temos sempre que perspectivar um bocadinho aquilo que vai ser. Se nós também não conseguimos ver nada um bocadinho mais à frente, vamos ter muitas dificuldades em estruturar e definir aquilo que vai ser mais essencial e que vai ser mais crítico. Eu penso que o papel passa sobretudo por aí. Perceber as competências claras que os nossos alunos vão necessitar. Evidentemente que nada disto acontece se não houver uma base de conhecimento. Às vezes fala-se muito na questão dos 4 Cs, né? Na comunicação, no complexo problem solving, na criatividade e na colaboração. Portanto, se fizermos isto para português, o conhecimento tem que lá estar. Eles têm que ter conhecimento, mas eu acrescentava mais um C ainda, que é o da curiosidade. Sobretudo, muita vontade de aprender e motivá-los para que eles aprendam cada vez mais. A questão da adaptação, essencial. Bem, subscrevendo tudo o que o Marco e o Luquier e o Manel disse, desculpa, dizer que não sou astrólogo, logo não sei prever o futuro, e até porque se fosse, não estava aqui, estava a jogar no Totobola ou essas coisas. Dizer o seguinte, eu sou um otimista por natureza, julgo que é fácil de perceber pelas minhas palavras. É também fácil de fazer isso porque tenho 2 filhos, um tem 19 e um 14, e perceber que se houvesse IA, o meu filho provavelmente não estava no curso que está hoje, porque correu-lhe mal o de matemática no ano passado, o exame, e no entanto era um brilhante aluno, só que correu mal o exame, pronto, acontece. O pai ficou triste, obviamente, o pai que nunca tive problemas em exames, porque é um tipo que não se costuma enervar muito, ou melhor, estressa, mas concentra-se rapidamente, ele não. E se houvesse um sistema de IA, provavelmente tinha corrido melhor, ou não era avaliado por aquela porcaria daquele teste que eu espero que o idiota que o fez de matemática do ano passado não esteja aqui na sala. Pelo menos para mim é um idiota. Porquê? Porque eu preferia que ele tivesse sido avaliado, de facto, por um sistema que fizesse a avaliação das suas competências ao longo da vida. E aí sim eu, de facto, sou um otimista, porque acredito que estes sistemas vão nesse sentido. Não é? Pronto. E estou também muito otimista porque vejo o meu filho mais novo, que tem 14 anos, e que me coloca questões complicadas, que não aceita muitas vezes as minhas respostas, porque são muito baseadas também, em muitos casos eu não sou especialista em tudo, enfim, eu percebo alguma coisa de zeros e uns e pouco mais, e naquilo que sai dos zeros e uns, ele às vezes também me questiona, e não aceita o que eu lhe digo. Por isso, eu acho que isso é que é a geração que vem aí, é uma geração que, ao contrário do que nós julgamos, de facto, ela perde muito tempo nos computadores, de facto não lê muito, não tem uma cultura no sentido baseada nos livros, mas tem uma cultura diferente. É melhor, é pior, não lhe sei dizer, é diferente. Eu comecei
Eu vim parar à IA porque comecei a ler Jules Verne, para ser rigoroso, o Tintin, ou Tintin, perdão, nos livros de banda desenhada, o Jules Verne e por aí adiante, e eles não, eles estão com os jogos, né? Eu nem sei o nome daquelas tretas, que eu todos os dias me chateio com o meu Pedro por causa disso, mas a verdade é que ele coloca questões que eu se calhar não colocava. Não as colocava porque provavelmente já tinha lido, também era verdade, mas não aceita algo, por exemplo, que na minha geração eu aceitava muito mais a opinião do meu pai, sendo o meu pai um homem que não queria falar agora porque faleceu há pouco tempo. Professor Matola, quer fazer as... Sorry, excuse me, I was talking in Portuguese. That's fine. Sorry. I have learned a lot. Do you have any final considerations about what we were discussing here? Yeah, I just wanted to basically say that I don't know if it is because of the excellent translation that I'm receiving here. I genuinely agree with almost everything that has been said. It's brilliant because we didn't really, I didn't really know any of the panelists, but I'm so glad that there is good amount of overlap in terms of the what needs to be done and what kind of actions should be taken. I guess a couple of quick points that I wanted to make. One of them is about the potential replacement issue of teachers. And I'm quite concerned one particular aspect of AI in education and intelligent tutoring systems in general, because these systems are quite good at improving content acquisition, so helping students learn certain pieces of information, whereas they are quite bad at helping students improve their skills that we consider as very important for the future. So what I'm really worried about is that if we make wrong decisions at the decision-making level, at the government level, and provide these kind of AI technologies to those areas within which there is no teacher engagement or there is limited teacher engagement, and help them improve their knowledge and content, and limiting their improvement in terms of the skills, we will be actually contributing towards widening the huge gap between the rural areas within countries and other more urban areas of our societies. I think this is one issue that we haven't really touched upon as part of this panel, so I wanted to quickly chip in on this aspect. Thank you so much. Muito obrigada a todos por terem estado aqui connosco hoje a discutir o papel da inteligência artificial na educação. Muito obrigada a todos que estiveram aqui a ouvir-nos. Espero que saiam daqui mais ricos e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos e boa tarde.